Aplauda o nome do Senhor porque Ele merece. Diga pro teu irmão assim, primeiro, o crente ele é duro de morrer. Diga para ele. Diga pro teu irmão, o crente ele é duro de morrer. E quando ele morre, aí é que ele vai viver. Tudo aí. Aleluia. Ó. Olha só. O crente é duro de morrer. Repete. O crente é duro de morrer. Perseguido todo dia, mas tá sempre na alegria. Ele sabe que vai vencer. E quando morre vai viver. E todo ele tem prazer. O inimigo fica doido, pois o crente é poderoso e é duro de morrer. Escuta isso. Ele é caluniado, perseguido, excomungado, mas tá sempre em oração. É o último que fala, o primeiro que apanha. Isso não é fácil não. Deus conhece a sua vida, tá sempre do lado dele, aumentando a sua fé. Jogam ele para o alto para ver se ele morre, mas ele ainda cai de pé. O crente é duro de morrer. O crente é duro de morrer. Perseguido todo dia, mas tá sempre na alegria. Ele sabe que vai vencer. E quando morre vai viver. E todo ele tem prazer. O inimigo fica doido, pois o crente é poderoso e é duro de morrer. Na tribuna, quando eles abrem a boca, um milagre acontece. Tem gente que não aguenta. Em vez de ficar alegre, fica logo murmurando. E a calúnia logo inventa. Mas o crente que é provado sobe um monte figurando, exercendo a sua fé. E quando vem a tempestade, todo mundo cai por terra. Só ele fica de pé. O crente é duro de morrer, vai. O crente é duro de morrer. Perseguido todo dia, mas é sempre na alegria. Ele sabe que vai vencer. E quando morre vai viver. E tudo ele tem prazer. O inimigo fica doido, pois o crente é poderoso e é duro de morrer. Pastor Deus tá no culto todo dia, evangelizando a alegria, canta hino de louvor. Quando tem comida, come, se não tem, fica com fome. Eita, crente de valor. Orando de madrugada, ele sente tanta glória, crente assim nunca se viu. Mas para que te persegue, as portas estão fechadas. Mas pra você Jesus abriu. O crente é duro de morrer. O crente é duro de morrer. Perseguido todo dia, mas tá sempre na alegria. Ele sabe que vai vencer. E quando morre vai viver. E todo ele tem prazer. O inimigo fica doido, pois o crente é poderoso e é duro de morrer. Eu estou cantando esse hino para os crentes que vieram aqui nesse sábado profético, nessa conferência. Só quem acredita, levanta a sua voz e adora o nome do Senhor. Oh, glória! Deus abençoe. Com muita alegria cumprimentamos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Está alegre, diga aleluia. Muito bom estarmos aqui esta noite. Mais uma oportunidade nesta noite no Ministério Apostólico Oração Plena. Meu amigo pastor Denis Ferreira, esse jovem pastor que está aí trabalhando aqui é São Bernardo ainda, né? São Bernardo, nesta região que eu ainda não tinha estado. É muita alegria poder conhecer aqui mais uma partícula, né, desta grande São Paulo, o ABC e assim por diante. E ter aqui a alegria de poder estar também conhecendo este ministério. Está ainda, como foi informado agora há pouco, era um princípio ainda embrionário, né? Acabou de ser gerado, está ainda no leitinho, mas com muita constância, eu tenho certeza que foi nascido no coração de Deus e vai crescer gradativamente, sem pressa, com estrutura e conforme Deus desejar, dar aí ao seu ministério, eu tenho certeza, muito êxito e alcançando muitas almas que aqui certamente precisam ser alcançadas. E eu tenho certeza que Deus lhe dará força, graça
e também aí um exército, né, de obreiros e obreiras para poder estar ao lado do Senhor, trabalhando e fazendo a vontade de Deus. Muito obrigado pelo convite, pastor Denis. Fico muito honrado, feliz em também poder estar atendendo ao querido pastor, juntamente com o meu amigo, bispo Giovanni Gabriel, que deveria ser Giovanni Matos, né? É Giovanni Nascimento, né? Mas é Giovanni Gabriel, filho do Matos Nascimento, que é uma pessoa muito querida. Ele é uma simpatia em pessoa, né? Não tem como olhar para ele e não gostar. Deus abençoe. Como também completamos aí os pastores que aí estão, obreiros que o senhor já apresentou, são muitos e eu não consegui recordar o nome de todos eles, mas meu abraço aí a todos os obreiros da casa do Senhor. Vamos então para a palavra de Deus. Quantos vieram ouvir a boa, bendita e poderosa palavra do Senhor aqui esta noite? Ontem esteve aqui o meu amigo, o pastor Alexandre Brito, né? Estive com ele na quinta-feira, ele foi lá na nossa reunião de obreiro, aonde, pela bondade de Deus, tive a alegria também de poder estar ministrando. Ele foi lá nos ouvir e falou: amanhã eu estarei na igreja que você vai estar sábado. Eu nem sabia ainda. E ontem ele esteve aqui com vocês e hoje nós viemos. E amanhã bem cedo eu já estou indo pregar amanhã de manhã lá no estado do Rio de Janeiro e volto à noite para pregar aqui em São Paulo. Vai ser correria aí um pouquinho. E na segunda nós estaremos em Itu, lá no interior de São Paulo. Vamos então para a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu São João, o capítulo 21. Nós vamos ler aqui alguns versículos deste lindo capítulo 21 de João, que é o último capítulo do Evangelho segundo escreveu São João. Logo após o capítulo 21, já vai iniciar o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos. João capítulo 21, a partir do versículo de número 2. Por que não lermos a partir do versículo 1, o capítulo 21? Eu vou fazer uma leitura vou fazer uma epígrafe desse texto para que você possa entender o contexto dele. Conforme eu vou pregar, não precisamos ler o texto inteiro, mas eu vou fazer aqui algumas menções de alguns versículos desse importante texto. Evangelho de João capítulo 21, quem já encontrou, diga amém. Amém. João é fácil de encontrar, né, irmãos? Difícil é Filemão, dá um trabalho só. Sofonias então só no índice, né? Mas João a gente encontra rapidinho. Mateus, Marcos, Lucas, João a gente encontra rapidinho. João capítulo 21, a partir do versículo 1 diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe a eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram no barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, diga manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se de uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase que 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei-nos dos peixes agora que apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e lhe deu, e semelhante também o peixe. E já era a terceira vez que Jesus
se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? A minha querida pastora, anciã, a mamãe do nosso pastor, e eu acho muito lindo o pastor aqui. Eu admirei assim nesse pouco convívio que eu estou tendo com o senhor, mas assim, em poucos instantes nós tivemos aqui. O senhor ensina muito nas suas palavras, principalmente com a família, relacionamento, com a casa. Se os irmãos forem inteligentes a aprender tudo que sai da boca desse homem, vocês vão ter muito êxito aí nessa vida da terra. Amém? Porque há pastores que se preocupam com outra coisa. E o nosso querido pastor Denis, ele está muito preocupado em realmente ensinar a igreja. E isso é muito bom, e eu fiquei muito feliz. Deus o abençoe. Levante a mão direita. A pastora já orou, mas oração nunca é demais. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Eu prefiro muito poder. Por isso que quanto mais oração, mais poder de Deus nós recebemos. Feche os olhos, levante a mão e vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado mais uma vez por estarmos em sua bendita presença. Terminar esta semana do jeito que eu a comecei, pregando, e começar a semana que vem, amanhã, do mesmo jeito que foi a anterior, pregando sua palavra. E nos últimos 20 anos é só o que o Senhor tem me permitido fazer: falar do seu amor, pregar sua palavra. Incansavelmente tenho dedicado-me a este ministério que um dia o Senhor me deu. Não foi pedido, não fui eu que busquei, foi o Senhor que lá naquele lugar me escolheu. Me deu a Ele, Senhor, esta carga ministerial, e eu só posso lhe agradecer, porque sei o peso, a responsabilidade, sei tudo que o ministério que o Senhor me deu, mas também sei tudo que esse ministério me tirou. Mas, Senhor, aquilo que eu perdi, que foi se levando pelo caminho, talvez foram necessidades para que o Senhor me tornasse um homem melhor, para que eu pudesse viver sempre debaixo da garantia e da dependência de que só o Senhor é quem dirige e conduz a minha vida. Mas eu estou aqui esta noite, mais uma vez, com tanta alegria, como se fosse a primeira vez, para falar do seu amor a este povo que aqui está, porque o Senhor conhece o meu coração. Eu já estou há muito tempo nesta caminhada para ter qualquer sentimento de vaidade. Eu não me impressiono com lugares, nem com multidão, nem com aglomeração de pessoas, porque tudo isso eu já vi. Meu Senhor, eu tenho só uma única vontade, um único desejo: aonde houver uma alma que precisa ouvir sua palavra e um coração desejoso de receber a sua voz, o Senhor pode confiar que eu estarei lá para falar do seu amor. E aqui eu estou, Senhor, talvez num lugar um pouco distante, talvez, Senhor, aqui o Senhor me trouxe pela primeira vez de muitas outras que quero retornar, mas aqui eu quero lhe pedir mais uma vez: abre as janelas dos céus, nos envolva em uma dimensão de glória. Toma este ambiente, toma esta casa, leva-nos, Senhor, agora a um estágio diferente, porque eu quero crer que até agora nós fizemos a nossa parte, porque num culto como este há dois momentos: o primeiro acontece aqui na terra, o segundo acontece no céu. Porque o primeiro somos nós que fazemos, nós é que organizamos, divulgamos, convidamos, ornamentamos, limpamos o templo, preparamos a comida, organizamos os convidados, cantamos, adoramos, ofertamos. Ou seja, nós que realizamos o culto, nós mandamos para o céu. Mas a partir de agora, neste exato momento, não é mais da terra para o alto, não é de São Bernardo para a glória de Deus. A partir de agora, meu Deus, a partir de agora, é do céu para a terra, é do alto para baixo, é do trono de Deus para os nossos corações. Eu estou aqui, este cansado pregador, mas com alegria venho dizer: sou o porta-voz, sou só o canal. Então toma minha mente,
Toma meu coração, toma minha voz, toma meu corpo, toma minha inteligência. Leva-me, Senhor, ao estágio de ser profeta mais uma vez, e para ter certeza que esta oração já chegou às nuvens e a glória do céu está começando a vir sobre aqui, sobre este lugar, e a sua palavra mais uma vez será pregada. Dá um pouquinho do gostinho daquilo que vamos receber aqui esta noite. E aonde houver alguém que tem um sentimento espiritual, que ele comece a sentir o que eu estou sentindo, e que da planta dos seus pés ao alto da sua cabeça ele comece a ser envolvido com uma dimensão de glória. Se é verdade que você está entendendo o que vai acontecer aqui hoje, levante as tuas mãos para o céu. Quem tem línguas estranhas, dá um glória em línguas estranhas. Quem não tem, abra a boca para dar glória a Deus e aleluia, porque daqui a pouquinho você vai ter língua estranha para falar. Para deixar Jesus alegre e para deixar o diabo preocupado com o que vai acontecer aqui hoje em São Bernardo, levante a mão direita e dá um grito de glória para adorar Jesus. Aleluia! Quem tem um assento, assente-se, e quem não tem, fica em pé comigo dando glórias ao nome bendito de Jesus. Aleluia! Aleluia! Esse importante e lindo texto bíblico que eu acabo de ler aqui esta noite é um texto que eu tenho certeza todos nós conhecemos perfeitamente esta linda passagem bíblica. Se não, uma das passagens bíblicas muito interessantes, por se tratar de um momento em que Jesus se apresenta aos seus discípulos depois de sua morte e de sua ressurreição. Todos nós sabemos que este texto também é o momento em que Jesus vai reencontrar um dos seus discípulos, a quem ele tinha depositado o maior peso de confiança e confiabilidade acerca do seu ministério. É o apóstolo Pedro, Simão Bar Jonas. Bar Jonas quer dizer filho de Jonas. Em outra versão diz Bar João, filho de João, porque como você fala Bartimeu, filho de Timeu, Bar Jonas, Simão, filho de Jonas, ou Simão Pedro, a quem Deus havia, através do ministério de Jesus, escolhido para ser composição de um dos 12 discípulos a quem Jesus escolheu para andar com ele aqui na terra durante aproximadamente 3 anos e 6 meses, caminhando nas terras áridas da Judéia, Galileia, Samaria e assim por diante, pregando o evangelho do reino. E logo após sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, estes 12 homens, junto com os demais discípulos que haviam sido formados por Jesus, um grupo de aproximadamente apenas 120 discípulos que estavam no dia de Pentecoste, é que inicia a igreja de Jesus que está aqui esta noite, porque a igreja foi inaugurada em um culto quase como este aqui, um culto com 120 pessoas, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, como a igreja que o pastor preside, Atos 2, é lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 41, diz a Bíblia que depois que o Espírito vem sobre aqueles 120, este mesmo Pedro levanta para pregar, e depois de pregar, diz a Bíblia que na inauguração da igreja de Jesus aqui na terra, o culto começou com 120, mas terminou com 3.120 crentes dando glórias a Jesus e glorificando ao seu nome. Não para por aí, porque logo após Pedro ir ao templo para orar, e na porta do templo encontrar o coxo que lá estava pedindo esmola, e ele diz: me dá uma esmola. Pedro passa por ele e diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. E
Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 4, diz que Pedro prega, e quando Pedro prega a segunda mensagem, ou por que não dizer, o segundo sermão da igreja que foi inaugurada, 5.000 almas aceitam Jesus, com 3.120 no primeiro culto. Em 2 cultos a igreja já tinha 8.120 crentes sendo servidos pelo poder do Espírito Santo e acreditando em Jesus. Mas não para por aí, porque Atos capítulo 6 e o versículo 7 diz que as igrejas em toda Jerusalém eram cheias e eram edificadas no poder de Deus. Não era só 8.000, de Atos 2 a 6 já era toda Jerusalém servindo ao Senhor Jesus. Mas não parou por aí, porque Atos capítulo 9 e o versículo 31 diz que as igrejas, pois, na Judeia, Galileia e Samaria tinham paz, eram edificadas e temiam ao Senhor Jesus. Não era só Jerusalém, já era Judeia, Galileia e também Samaria, todos inflamados no poder de Deus. Mas não parou por aí, porque Atos capítulo 17 e o versículo de número 6 diz que, não achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo todo chegaram também a nós. Levante a mão direita para receber essa palavra. 120 crentes, sem ter internet, sem ter Facebook, sem ter Instagram, sem ter televisão, sem ter mídia, sem ter YouTube, sem ter um exemplar da Bíblia, sem ter um microfone na mão, de Atos 2 a 17, evangelizar o mundo todo de sua época. Não, você não entendeu? Levanta a outra mão para entender. As duas, como hoje é sábado e está todo mundo cheiroso, então aproveita e levanta as mãos aí. O que deve ter de cheiro de boticário com rinodê é uma coisa linda. Mão direita no ombro de quem está à direita, a esquerda no ombro de quem está à esquerda. Chacoalha a mão desse crente e diga: se 120 fizeram tudo isso para Jesus, por que nós não podemos ganhar São Bernardo do Campo para o Senhor Jesus? Então dá um grito de glória a quem concorda com essa palavra. Mas aqui está o mesmo Pedro que você encontrou naquele instante que havia pregado a palavra de Deus na inauguração desta igreja. Mas o texto que acabo de ler, no capítulo de número 21, é o momento em que Jesus vai de uma vez por todas fazer com que Pedro entendesse o propósito da chamada que ele tinha em sua vida. Olhe para mim, Pedro, se ele estivesse aqui neste lugar congregando conosco, tenha certeza, devido à sua personalidade, porque dentre os 4 temperamentos que nós aprendemos na psicologia de Freud, nós sabemos que ele claramente é uma pessoa sanguínea, e todo sanguíneo é aquela pessoa desprovida de qualquer tipo de timidez. O sanguíneo, ele age impulsivamente, fala o que não está no coração, ele fala e depois se arrepende porque já falou. Sanguíneo é aquele que certamente se destaca em qualquer grupo de pessoas, ele tem sempre aquele poder de exercer liderança, ele tem uma personalidade forte. Pedro era aquele sujeito expansivo, eu uso até uma expressão, Pedro era um pouquinho até exagerado, mas Pedro é aquele tipo de pessoa que quando ele ama alguém, ele ama com tudo, ele se entrega inteiramente, ele não tem ressalvas, ele não se protege de nada, tem um coração muito grande. Esse era Pedro. Mas este tipo de pessoa são pessoas que têm uma vantagem e também uma desvantagem. A vantagem que esta pessoa, como Pedro e como todo sanguíneo tem, é que ele não consegue ser falso. Sanguíneo não é como um melancólico, um fleumático. Sanguíneo, ele é uma pessoa que consegue certamente sempre falar o que pensa. Ele não fica falando pelas costas, articulando pelos cantinhos da história. Ele logo chega e diz de uma vez, não que ele perca o amigo, mas depois ele reconquista de novo. Esse era Pedro. Mas Pedro também, logo no encontro que ele tem com Jesus, no momento em que ele aceita Jesus,
ele já entra naquele momento mostrando quem ele realmente seria no seu convívio com o mestre querido. Vocês lembram perfeitamente? Jesus está pregando na praia e diz a Bíblia que a multidão o apertava, e quando o apertava, ele andou e deu uns passos na água e viu que a multidão vinha também entrando na água e não tinha mais como ele falar, porque a multidão o apertava. E tinha então um barco de pescadores que estava ao seu lado, e ele disse: vou entrar no barco. E o dono do barco era Pedro, sócio de João e de André, pescadores deste mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, como você queira, ou lago de Genezaré, que são sinônimos do mesmo lugar, que na verdade não é um mar, mas é um lago, porque o mar da Galileia é um lago de água doce, porque é a única bacia hidrográfica que mantém de água potável não só a cidade de Jerusalém, mas muitas cidades que estão ao seu entorno. Na época de Jesus, do outro lado do mar da Galileia, de um lado a cidade de Tiberíades, e do outro lado aquele conjunto de cidades que os escritores bíblicos chamavam de Decápolis, que eram 10 cidades que estavam do outro lado do mar da Galileia, dentre elas a cidade de Genezaré ou de Gadara, como você queira. Mas aqui, quando Jesus entra no barco e Pedro começa a ouvi-lo pregar, Pedro se atira aos pés de Jesus e diz assim: se aparte de mim, porque logo ele percebe a santidade de Jesus e a imperfeição de quem Pedro era. Era como Isaías, quando no capítulo 6, ele vê o anjo com aquela tenaz, com a brasa viva, e ele reconhece, e ele diz: sou um homem de lábios impuros, e não posso me aproximar da santidade de Deus. Olhe para mim, preste atenção. Por isso que quando alguém fala que aceitou Jesus, que é crente, que está na igreja, mas continua fazendo a mesma coisa que fazia, vivendo como vivia, mentindo como mentia, fazendo o que fazia antigamente, esta pessoa ainda não teve um encontro com Deus, porque só pode ter um encontro com Deus quando a pessoa que, ao conhecer este Deus, muda completamente de vida e tem a certeza de que agora aquilo que é santo se aproximou daquilo que é pecador. Pedro, e por mais que tenha neste momento este encontro pessoal com Jesus, logo então Jesus vai escolher Pedro para uma importante participação, se não uma das maiores participações proeminentes de eloquência, e tornar-se também aquilo que a Bíblia chama de fagulho de pedra, porque Jesus disse: sobre esta pedra, ou seja, sobre este fagulho de pedra, que é Pedro, edificarei a minha igreja, porque a pedra de esquina é Jesus, mas um pedacinho dessa pedra é o apóstolo Pedro. Pedro então torna-se o líder da igreja primitiva, mas antes de tornar-se este líder, Jesus teria que trabalhar no seu caráter, na sua índole, na sua forma de viver e também de pensar. Pedro, por sua vez, não só é um dos discípulos de Jesus de maior destaque, mas é também aquele que participa dos momentos mais inusitados da vida em que Jesus tem com os discípulos, porque dentre os discípulos de Jesus havia um Pedro que era sanguíneo, era eufórico, mas havia um João que era quase como um manso João, nós chamaríamos de doce João. João era aquele que certamente estivesse no nosso meio, sempre teria aquela palavra mais sábia, mais carinhosa para dar um braço para se acolher alguém. João era um melancólico que, diz a Bíblia, deitava ao colo de Jesus para dormir. Havia também os racionais que estavam com Jesus, eram os homens que tinham um sentimento na lógica e não na fé. Quem eram eles? Eram André e Filipe, porque diz a Bíblia que Jesus disse: ide e alimentai a multidão. Ao invés de eles ir buscar o milagre, André e Filipe foram fazer o cálculo e a logística de como alimentar a multidão, e ficaram contando o povo. Chegaram no final do dia e disseram: mestre, terminamos o relatório, tem 5.000 pessoas. A matemática é que para alimentar esse povo, nem 200 denários dá para comprar pão suficiente para alimentar a multidão. Mas mais, fizemos também o cálculo de
quantos quilômetros ou milhas, ou até mesmo a distância em estádios, como eles contavam nesta época, da cidade para buscar o pão e voltar. Devido ao tempo de ir e voltar, não vamos chegar a tempo de alimentar a multidão, porque já vai estar à noite. E então Jesus disse: André e Filipe, eu não chamei vocês para fazer cálculo, nem matemática, nem somar e diminuir. Eu não chamei vocês para saber a preocupação de quanto está o dólar, ou se a bolsa de valores baixou ou subiu. Eu chamei vocês para viver de fé. E quem tem fé não está preocupado com crise, com dólar, com recessão, com inflação. Não! Quem tem fé traz 5 pães e 2 peixinhos, e eu vou alimentar essa multidão toda. Dentre os que seguiam Jesus, havia também o que a Bíblia diz, que chamou-se até de traidor, Judas. Mas quem estuda a análise psicológica de Judas sabe que Judas era o mais preparado, porque Judas, ele era uma pessoa fria, no sentido de saber o que queria, aonde chegaria. Era aquela tipo de pessoa que certamente, quando chega num ambiente, analisa tudo, sabe quem ele pode conquistar, o que ele pode ser, aonde ele vai se tornar, quem ele pode se aproximar, em quem ele pode passar por cima para chegar em algum lugar. Olhe para mim, porque se alguém chegar em algum lugar de destaque na vida sozinho, tenha certeza, no caminho ele matou alguém, porque ninguém chega em lugar de destaque sozinho sem fazer algum tipo de maldade. A gente só chega em algum lugar de destaque quando a gente tem alguém que está conosco de mãos dadas para chegarmos ao lugar de destaque. Judas termina de uma forma terrível, a ponto de sua consciência o levar a um suicídio. Bem, entre os discípulos de Jesus havia ali um verdadeiro mosaico de pessoas, alguém mais preparado, menos preparado, alguém sanguíneo, fleumático, colérico e assim por diante. Haviam pessoas com mais inteligência, com mais força, com mais dinâmica, com mais coragem, com menos coragem, com timidez. Havia um Tomé que tudo para ele, na verdade, trabalhava no ceticismo, era cético, tinha que ver para poder acreditar. Mas Jesus me mostra aqui algo muito lindo. Pergunta: o que, pastor? Não, você se diz, onde vou parar? Diga de novo. Levante a mão direita para o céu para começar a ficar gostoso aqui. Dedinho de profeta, assim, dedo indicador. Abra um sorriso pentecostal, sorriso com barulho, e diga aleluia. Pastor, está faltando um dentinho. Põe a mão esquerda assim, esconde o buraquinho. Isso, agora encontra alguém bonito aí, bonita. Aponta para a direita, para a esquerda. Aponta para ele, aponta para ela. Isso, aponta aí. Tem muita gente bonita aqui. Aponta para ele, aponta para ela. E diga assim: sabe o que é que Jesus nos ensina? Grita mais forte: sabe o que Jesus nos ensina? Nos doze. Diga, nos 12. Havia todo tipo de pessoa, todo tipo de gente, cada um com defeitos e com virtudes, com falhas, com erros, mas também com coisas que podiam ser usadas por Deus. Aponta o dedo com coragem e diga: se Jesus usou cada um dos 12 de uma forma especial, quer dizer que Ele pode usar qualquer tipo de pessoa, porque Deus, quando escolhe alguém, Ele não erra o alvo. Se Ele escolheu você, Ele te escolheu com o seu defeito, com a sua fragilidade. Mas se Ele te escolheu, deixa então Ele te usar de uma vez por todas. Pedro vai ter um momento em que eu fico às vezes um pouquinho preocupado, nervoso até fico nervoso, porque eu vejo tanta gente pregar sobre Pedro e falar mal de Pedro. Diz assim: Pedro era aquele a quem Satanás pediu para se andar numa peneira. Pedro afundou nas águas, traiu Jesus, negando Jesus por 3 vezes. Mas olhe para mim, Pedro tem aqui um exemplo que poucos de nós não percebemos, e eu explico. Ele afundou nas águas, mas ele foi o único que teve coragem de descer do barco e andar nas águas. Os outros ficaram dentro do barco. E Jesus disse: homem de pequena fé, por que afundaste?
Ou seja, se Pedro é de pequena fé porque afundou, imagine quem não desceu do barco, que tipo de fé tinha. Porque criticar quem tentou e não conseguiu é fácil, porque você não teve coragem de tentar. Mas só pode criticar alguém que um dia teve coragem de fazer aquilo que alguém fez. Porque os 12 chegaram do outro lado do mar, mas 11 deles chegaram lá contando a história de Pedro. E Pedro foi o único que chegou lá tendo uma história para contar junto com Jesus. Alguém diz que Pedro era o homem que negou Jesus 3 vezes. E isto ficou uma marca na vida de Pedro. Óbvio, ok? Mas quem é que estava lá no julgamento de Jesus? Todos os outros desapareceram. Só estava João, porque pela lei, como ele era o escriba, ele não podia ser tocado. Porque todo o rabi tinha um tesoureiro, Judas, e um escriba, João. É por isso que João é o que fica aos pés da cruz, anotando e escrevendo os últimos momentos da agonia de Jesus na cruz. Porque pela lei ele não podia ser tocado. A justiça tinha a ele uma imunidade. Mas Pedro não. Pedro estava sendo procurado também. Onde estava Mateus? Mateus tinha ido procurar um emprego lá na cobrança de impostos para voltar para a vida dele. Onde estava Judas? Tinha se matado. João estava escrevendo. E André e Felipe foram tentar comprar o barco. E os outros? Os outros ninguém sabe. E Pedro, disfarçadinho, mas estava lá, com a espada na cinta, disse: se tiver uma oportunidade, eu vou até Jesus, pego ele, boto no colo e saio correndo com o mestre daqui, porque eu disse para ele que ele não vai morrer, nem que eu tenho que morrer antes, mas ele não vai. Ele estava lá. Olha para mim. Então Pedro sabia o que estava acontecendo nesse momento. Escute, porque quando Jesus sai do julgamento, na saída para subir a via dolorosa, Pedro está saindo, Jesus também. E a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro, e Pedro olha para Jesus. E na troca de olhares, Pedro chora amarguradamente. Alguém me disse um dia: eu sei porque Pedro estava chorando. Porque no olhar, Jesus estava dizendo assim: viu, Pedro, eu te avisei que você ia me negar. Só que Jesus não estava falando isso. E o que é que Jesus estava falando? Isaías diz que ele não podia falar, porque como um cordeiro mudo em meio aos seus algozes, ele tinha que subir calado até o Calvário. Então olhe para mim, ele não falou com a voz, mas com o olhar ele olhou dizendo: calma, Pedro, calma, Pedro, eu te avisei porque eu te amo. O galo cantou, você está chorando, você me negou 3 vezes, mas calma, porque daqui a 3 dias eu vou te encontrar na praia. Eu não vou desistir de você, e eu vou restaurar o ministério que eu tenho na sua vida. Ah, meu Deus, não, você não está entendendo. Pega na mão de quem está à sua direita, segura a mão de quem está à sua esquerda, levante a mão dele à sua direita, à sua esquerda, chacoalha a mão dele assim, diga: está desistindo de quem Deus não desistiu? Está deixando para lá o que Deus não deixou para lá? Chacoalha a mão dele e diga: não importa o que você fez lá atrás, há 10 anos, ou há 10 minutos, ou há 10 horas, se Ele te escolheu, é hoje. Ele te trouxe aqui, vai acender a fogueira. Hoje tem pão, hoje tem peixe, e Ele vai restaurar o teu... Só quem tem chamada de Deus aqui, só quem tem promessa de Deus aqui, levante a mão direita, porque eu estou sentindo a autoridade de Deus para profetizar alguma coisa forte. Ah, meu Deus, e a sal e Edecai. É fácil criticar você, difícil é passar o que você já passou. É fácil falar de você, difícil é suportar o que você já suportou. É por isso que Jesus me trouxe aqui, porque quem te conhece é Ele, é Ele, é Ele, é Ele.
bate-volta e não perdendo. Olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para mim. Pedro é quem faz a maior declaração que um ser humano conseguiu fazer aqui na terra acerca de Jesus. Presta atenção. Um dia Jesus perguntou: o que falo acerca de mim? E disseram: Senhor, alguém diz que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é filho de Beelzebul. Outros dizem que o Senhor é um profeta. E vós, o que dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus. Em nenhum outro lugar na terra ninguém conseguiu fazer uma declaração acerca de Jesus mais profunda do que esta. Porque Jesus diz assim: não foi carne que te revelou, Simão Bar-Jonas, mas foi o meu Pai que está no céu. Aí ele continua: porém, por mais que você falou, agora pode dar som, por mais que você falou acerca desta declaração, ele disse: antes que o galo cante, me negarás por 3 vezes. E Pedro diz assim: não, Senhor, como eu faria isso? Eu vou contigo até o fim. Aí ele disse: não, Pedro, você não se conhece ainda. Olhe para mim. Ele disse: você não se conhece ainda. Você não entendeu? Então olhe para mim que eu vou entrar na mensagem. Presta atenção. Quando Pedro disse: eu vou contigo até a morte, alguém disse que Pedro estava sendo hipócrita. Mas não é. Pedro estava sendo verdadeiro, mas ele não conhecia os seus limites. Porque às vezes você não conhece a você mesmo. Porque a gente só conhece a nós mesmos quando nós erramos. Porque quando a gente erra, tudo aquilo que a gente tinha de confiança, de soberba, de arrogância, de prepotência, de altivez, tudo aquilo que a gente tinha, dizia assim, batendo no peito, dizia: eu estou preparado para isso. Mas quando você chega lá e se frustra, você diz assim: não era o que eu pensava, não era do jeito que eu queria. Eu explico melhor. Ser amigo de Jesus quando ele está andando em cima das águas, qualquer um quer ser. Ser amigo de Jesus quando ele está multiplicando água em vinho, qualquer um quer ser. Ser amigo de Jesus quando a multidão está gritando: Hosana, 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 qualquer um quer ser. Mas ser amigo de Jesus quando ele está naquela cruz, derramando a última gota de sangue. Nem todos têm a mesma força para servir a Deus no momento em que tudo acabou. É como diz aquele hino: se der certo, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se ela fechar, Ele é Deus. Só que nós, com a nossa pequena fé, arrotamos a nossa força. E é por isso que Deus permite que você caia, se frustre, se machuque, erre. Porque quando nós erramos, nós deixamos Deus ser Deus. Porque se eu, Paulo Marcelo, fosse perfeito, eu seria glorificado. Mas quando você olha para mim, você tem que ver um homem, e atrás desse homem um Deus. Porque se eu for perfeito, então a glória é minha. Mas por isso que eu tenho que errar. Porque quando eu erro, eu digo: Deus, errei de novo, mas pelo amor de Deus, me restaura. Porque o Senhor é Deus, mas eu sou Paulo Marcelo, e eu preciso que a glória seja dele. Então Pedro agora está arrebentado. É por isso que Marcos, no capítulo 16 e no versículo 7, quando as mulheres vão no sepulcro, elas vão no sepulcro e o anjo diz assim: ele não está aqui. A quem buscais? Ele não está aqui. E as mulheres dizem: onde está Jesus? E eles disseram: já ressuscitou. E o anjo disse assim: vão aonde os discípulos estão e diga que Jesus já foi para Galileia e que vai encontrá-los lá. E diga assim, e o anjo diz assim: diga aos discípulos, vírgula, e a Pedro. Aleluia. Você não entendeu? Você não entendeu? Jesus sabia o que Pedro estava passando.
Jesus sabia o que ele estava sentindo. Pedro estava com vergonha dele mesmo. Porque alguém que tem tanta força não consegue conviver com o fracasso. E ele estava dentro daquele quarto dizendo: meu Deus, o que eu fiz? Eu não aguentei a pressão. Eu neguei o meu mestre. Aí as mulheres vêm correndo. Entra e diz: pessoal, cinge os vossos vestidos, coloque a roupa. Por quê? Fomos ao sepulcro antes do nascer do sol. A pedra estava removida. Havia um anjo assentado sobre a pedra. E o que o anjo disse? O anjo disse: diga aos meus discípulos que me encontrem na praia, porque ele veio para Galileia. E aí Pedro vem correndo e diz: ele disse para a gente ir para lá. Aí Pedro disse: eu acho que eu não vou, porque eu neguei o homem. Como é que eu vou ter coragem de me apresentar a ele? E a mulher disse: só tem um detalhe. Ele logo disse: diga aos meus discípulos, vírgula, e a Pedro. Ele falou meu nome? Falou. Ele lembrou de mim? Lembrou. Ele ainda lembra do meu nome? Lembra. Mas eu neguei ele. Eu errei, eu falhei, eu caí, eu fracassei, eu fiz o que não deveria, eu traí o meu mestre. Não importa, quando ele te escolheu naquela praia, naquele dia, naquele barco, e você se jogou nos pés dele, ele já sabia exatamente quem você é, ele já conhecia seus limites. Ah, meu Deus, e ele te escolheu, é o pacote inteiro. Ele te escolheu, é desse jeito, e é desse jeito que ele vai te levantar. Presta atenção, olha pra mim. Vamos lá, que agora fica gostoso. Eu estou assim porque eu sou não vou chegar. A Bíblia diz que era a terceira vez que Jesus se apresentava aos seus. Vamos lá, a primeira, a Maria Madalena. Sim ou não? Sim ou não? A segunda, aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Porque quando Jesus está descendo de Jerusalém para Emaús, ele está indo para Galileia. E ele passa na casa dos discípulos de Emaús. E aqui é a terceira vez que Jesus vai encontrar com os discípulos, agora na praia. Porque quando os 2 de Emaús voltam a Jerusalém para contar que Jesus está vivo, diz a Bíblia assim: e voltando a Jerusalém, lá em Lucas, diz: e voltando a Jerusalém para dizer que Jesus estava vivo, encontraram reunidos os 12, e com eles os que já estavam, os quais diziam: verdadeiramente ele já vive, porque apareceu a nós lá na praia. Então os discípulos, quando chegaram para falar, Jesus já tinha aparecido na praia. Presta atenção. Só que a Bíblia diz que Jesus tinha pão e peixe. Peixe é normal, ele pescou. Mas aonde Jesus arrumou pão? Na casa dos discípulos de Emaús. Ele disse: eu vou levar os pães, porque diz a Bíblia que quando partiu o pão, Jesus desaparece. Mas eu não vou comer agora, eu vou levar a janta para os 12 que estão na praia. Só que a Bíblia diz que eles chegaram na praia à noite, e já era de manhã e eles não haviam comido, pescado? Chegaram à noite, já era de manhã e não tinham pescado? Que dia era esse aqui? Domingo. Só que meia-noite já era segunda-feira. Segunda-feira diz a Bíblia que pela manhã Jesus disse: lançai a rede ao lado direito, puxaram 153. Só que a Bíblia diz assim: e Jesus disse: vinde e jantai. Só que era de manhã. Ninguém janta de manhã. De manhã toma café. Mas Jesus disse: vinde e jantai. Por que Jesus disse jantai de manhã? Porque Jesus sabia que à noite eles não tinham comido nada, porque não tinham pescado nada. O que eu quero dizer para você, levante a mão para receber. Jesus sabe exatamente o que faltou ontem, e Ele já trouxe para hoje o que está faltando.
Não, você não entendeu. Você não precisa pedir. Ele já veio, passou em Emaús, trouxe pão. Ele já sabia antes de você chegar aqui o que você veio buscar aqui essa noite. Quem está entendendo, abre a boca e dá um grito de glória. Levanta a mão direita para o céu, a esquerda também. Coloca a mão direita no ombro, quem está à direita, a esquerda, no ombro, quem está à esquerda. Chacoalha a mão dele para lá e para cá, chacoalha o ombro dele até ele ficar irritado. Diga, não perca o desespero. Diga, não fique desesperado. Não perca a sua fé. Chacoalha ele para lá e para cá. Diga, o que faltou ontem, Jesus trouxe hoje. Andarabahai. Pode atrasar um pouquinho a janta, mas ele traz, nem que seja de manhã. Vai vir recurso da vida. Olha para mim. Quando ele chega na praia, pastor Denis, olha para mim. Pedro estava com medo de encontrar Jesus. É a primeira vez que você vê Pedro com medo. Aí ele inventou uma desculpa. Vou pescar. Para não ficar na praia. Vou pescar. Aí os outros disseram, rapaz, se Pedro quer Pedro está com medo, então vamos junto. Foi todo mundo pescar. Mas de longe, quando João falou assim, é ele? Pedro disse, se é ele, a minha força voltou. Ele não estava nem bem da cabeça, ele estava nu, mas ele se veste de novo. A minha fé está viva, a minha chamada está viva, o meu mestre está vivo. Ai meu Deus, o meu Deus está vivo, o meu ministério está vivo, a minha família está viva, o meu trabalho está vivo, a minha empresa está viva. E o que você vai fazer, Pedro? Vai esperar o barco? Não, eu já vou na frente. Caiu na água. Não, você não entendeu. Olhe para mim, eu não vim hoje pregar para quem está forte, para quem está bem. Eu vim pregar para quem estava pensando em desistir de tudo, já tinha tirado até a roupa de soldado, mas hoje ele veio aqui para restaurar o teu ministério, para restaurar a tua chamada, para restaurar a tua vida. Quem está entendendo, abra a boca para... Levanta a mão direita, tira o que você tem em cima do colo, põe aí do lado. Eu vou dizer 1, eu vou dizer 2 e eu vou dizer 3. Quando eu disser 3, só quem vai sair, esta noite restaurado da presença de Deus e com o ministério em pé, totalmente tomado de graça e de glória. No 3, você vai dar 3 pulos para o alto, 3 gritos de glória para tremer essa igreja aqui hoje. Quem está entendendo, diga aleluia. É no 3, está preparado? No 3 você vai saltar. É 1, só quem está precisando esta noite ser renovado pela presença dele. É 2, aquilo que faltou ontem, ele trouxe hoje. É 3, salta para adorar. Salta para adorar. Levanta a mão, dá um tapa na mão de umas 10 pessoas assim e diga, levanta, deixa ele te usar. Todos de pé. Escute, eles estão comendo, e a Bíblia diz que foi Jesus que foi servindo eles. Só que o texto diz, bispo, o texto diz, bispo, que não tinham coragem de perguntar para ele se era ele. Estava todo mundo assim, comendo, sem coragem de perguntar para ele.
Ele estava vivo. Olhava e a mão dele furada, mas não sangrava. E ele serviu. Quando chegou a hora de servir Pedro pegou assim, ó. Mas antes de terminar a jantar, Jesus disse: Pedro, eu preparei essa janta, a brasa, o pão, o peixe, o recurso, e trouxe todos aqui que viram você cair, para verem eu te levantar. Simão Pedro, filho de Jonas, Simão Bar de Jonas, vem dar uma andada comigo. Aí ele foi caminhando com Pedro, e ele disse: Simão Pedro, Simão Bar Jonas, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Simão Pedro, tu apacenta os meus cordeiros. Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor. Eu te amo. Simão Pedro, Bar Jonas, tu me amas? E Pedro se entristeceu por ele perguntar a terceira vez: tu me amas? Mas respondeu: tu sabes todas as coisas. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes de tudo. Tu sabes de tudo. Tu sabes quem eu Tu sou. sabes quem eu sou. E eu te amo. E eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. O que é que Jesus estava fazendo? Jesus estava substituindo a memória da derrota pela memória do perdão. Ele estava tirando dos 3 momentos que Pedro nega, por 3 momentos que Pedro é perdoado. Só que escute, presta atenção. Lendo em português, a gente quase não entende. Mas se você ler esse texto em grego, vai estar escrito assim. Porque no grego a palavra amor não é como aqui na língua portuguesa, que você diz assim: eu amo a minha casa, eu amo meu trabalho. Aí você pega o cachorrinho, dá um beijo no cachorrinho e fala: eu amo meu cachorrinho. Aí vem a esposa e fala assim: eu amo minha mulher. Aí a mãe está lá na sala fazendo tricô, fala: eu amo a mamãe também. Aí você está atrás do ventilador, está fazendo um ventinho, fala: rapaz, eu amo um ventinho assim. A gente usa a palavra amor para tudo. No grego não. No grego a palavra amor, ela é usada em 4 palavras diferentes. Quando você vai falar sobre um objeto, você usa a palavra storges, ou seja, amor para objeto é storges, ou seja, storges ventilador. Eu amo o ventilador. Mas quando você vai falar a palavra amor para sua esposa, no sentido homem e mulher, você usa a palavra amor no grego eros. Você diz assim: eu eros minha mulher. E ela diz: eu eros meu esposo. É no sentido sexual. Quando você fala amor para Deus, você usa a palavra ágape. Eu amo a Deus, é o amor supremo, ágape. Mas quando você tem um amigo, eu digo assim, a palavra grega é filéu. Então eu digo assim: eu filéu ao bispo. Eu amo o bispo, meu amigo. Quando Jesus está conversando com Pedro, Jesus diz assim: Pedro, tu me ágape, ou seja, você me ama como Deus? Você dá a tua vida por mim? Você morreria por mim? Você vai até o fim por mim? Aquela conversa que você disse para mim aquele dia, que estaria comigo até o fim, ainda está de pé? Tu me ágape. Só que quando ele diz, tu me ágape, Pedro diz para ele: Senhor,
Se essa conversa fosse uma semana atrás, eu ia dizer eu ágape, mas eu não posso dizer eu ágape, porque eu não sabia quem eu era. Eu sou isso aqui. Eu não consigo cuidar da minha saúde, eu não consigo mudar minha alimentação, porque eu sou um ser humano. Eu não consigo largar uma carteira de cigarro, uma bebida. Eu não consigo largar um dinheiro fácil. Eu não consigo largar aquele pecadinho de estimação. Como que eu posso dizer que eu morro pelo Deus que eu sirvo? Eu estava enganado. Eu não ágape, eu sou filé. Aí Jesus continua: Pedro, tu me ágape? E Pedro diz: não, Senhor. Eu pensei que eu ia. Eu pensei que eu era ágape, mas eu só consigo ter filéu. Aí a terceira vez: Simão, tu me ágape? Que ele disse: Senhor, eu não tenho o que dizer. Eu queria ser melhor, mas eu sou isso aqui. Eu erro, eu peco, eu caio, eu tropeço, eu sou falho. Eu tenho vontade de esganar alguém de vez em quando. Eu tenho vontade que aquela pessoa morra. O senhor sabe, ela merece morrer, mas eu não consigo tirar esse ódio do coração. Senhor, eu não consigo dormir à noite porque eu fico pensando nos meus erros. Eu sou isso. Eu não consigo resistir ao pecado. Eu sou isso, tu sabe de tudo. Eu só sou o filéu, eu não tenho ágape ainda. Aí Jesus disse: agora sim, Pedro, você teve que passar por tudo isso para finalmente você entender quem você é. Só que quando eu te escolhi, eu já sabia quem eu estava escolhendo. Levanta a mão direita. Pedro, profeta, aponta para o irmão do seu lado e diga: ele já te conhecia quando ele te escolheu. Diga assim para ele assim, ó. Diga: ele já sabia em quem ele estava se metendo. Ele já sabia esse vasozinho ruim que você é. Pode falar. Diga: ele já sabia desses seus defeitozinhos. Aponta para ele, diga: por isso, nunca pague de santo, de melhor, de perfeito. Nunca diga que você pode ser melhor e superior a alguém. Você é igual a todo mundo, porque tem uma hora que você que paga de santo vai ter que dizer: eu pensei que eu era, mas eu não sou perfeito. O único que é perfeito é Ele que está aqui esta. Levanta as tuas mãos para o céu. Chacoalha assim para mostrar que você está vivo. Agora faz um barulho de quem está vivo. Faz um barulho de quem está vivo e é pentecostal. De 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Vira de frente com alguém, mas não encosta nele, só fica de frente. Olha para ele, olhe para ela e diga com a autoridade de Deus: diga assim: quando ele te escolheu, ele já sabia dos teus defeitos, mas isso não quer dizer que você não vai melhorar, que você vai usar isso como desculpa. Ah, Senhor, o vaso é de barro, o Senhor me escolheu, eu sabia de tudo. Diga: não é isso. Diga: não é isso. Mas ele te aceitou completo, com todos os defeitos, para você sempre saber. Diga: para você sempre saber que aqui na terra ninguém é melhor do que ninguém. Não, olha para ele, olha para ela. Diga: olha para ele, olha para ela. Diga: o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha para ele, olha para ela e diga forte: chegou a hora de você reconhecer quem você realmente é, porque a partir de hoje Ele não vai usar você pelo poder que você pensa que tem. Ele vai usar você pela fraqueza que você sabe que tem.
Levanta as duas mãos para o céu. Pega na mão do irmão do seu lado direito, a mão do seu irmão do lado esquerdo. Levante a mão dele a meia altura. Chacoalha, fecha os corredores. Fecha os corredores. Chacoalha a mão dele para lá e para cá. Diga: Jesus te trouxe aqui hoje. Não! Diga não! Para mais um culto, aonde você mostra seus talentos. Chacoalha a mão do irmão, diga: Ele te trouxe aqui para você abrir o coração e dizer: Deus, eu sou isso aqui. Tem jeito ainda do Senhor me usar? Então me toma, me envolve, me enche de poder. Quem está preparado, chacoalha a mão do seu irmão, ora por ele, ele ora por você. Quem tem língua estranha, ora em línguas. Quem tem glória a Deus, aleluia. Diga glória a Deus, aleluia. Vai profeta, vai profeta, vai bispo. Solta, solta. Solta a mão do seu irmão. Eu queria que você fizesse uma coisa: andasse na igreja e desse um abraço em 20 pessoas e dissesse assim: deixa Deus te usar de uma vez por todas. Vai, abraça alguém. Diga: deixa Deus te usar. Canta, Marcos. Aleluia. Com certeza Glória a Deus Deus. fará isso. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Medite na lei desse louvor. Medite na lei desse louvor. Aleluia. Oh, aleluia. Adora Ele nessa noite. África está clamando por Jesus. A Índia está procurando essa luz. Europa precisa de um pregador. Manda Deus, manda que eu vou. Eu vou pregar o Evangelho em todas as nações. Vou anunciar Jesus Cristo aos corações. Eu quero ouvir. Ouço em todo mundo um grito de horror. Missionários saiam, preguem o amor. Digam que Jesus transforma o vil pecador. Ele é o único Senhor. Eu vou pregar o Evangelho em todas as nações. Vou anunciar Jesus Cristo aos corações. Eu vou pregar o Evangelho em todas as nações. Vou anunciar Jesus Cristo aos corações. Jesus Cristo aos corações. Jesus Cristo aos corações.